eu me sinto olhando pro painel do avião e impedindo o avião de cair o tempo todo. No episódio de hoje, nós vamos falar de uma das reuniões mais importantes do EAG. A gente olha pouco para onde a gente acertou. Isso também é um erro. Se você não olha para os dados da sua empresa, você tá cego. Hoje, aqui, nesse episódio, nós vamos falar para você como funciona a reunião de radar, quais são os dados que você tem que levar, como que você vai trabalhar esses dados, quem são as pessoas certas para fazer isso, para que você não vá cego para o campo de batalha da sua empresa. E se achar culpado fosse solução de problema, nós não teríamos problema. Se você estiver na primeira semana do mês e não bateu meta, você pode corrigir a rota e salvar a segunda. Eu sou a Roberta Antler, eu sou a líder do marketing do EAG. Eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG. E esse é o Conversa de CEO. Vamos? Roda a vinheta. Agora! Rogério, o que é a reunião de radar? Sabe o que é a reunião de radar? Faz parte das rotinas de gestão. Às vezes você já me fez essa pergunta e as pessoas me falam, como que é ser CEO? Como que é fazer gestão? Então, fazer gestão tem algumas rotinas, tem algumas agendas. A reunião de radar é uma agenda de gestão. É um processo utilizado como gestão. É uma ferramenta de fazer gestão. A gente fala, liderança você faz nas conversas, gestão você faz nas conversas e tal. Então, o que é reunião? Você junta as pessoas para conversarem em cima de alguns dados, de algumas perspectivas, algumas metas, para entender. Nós estamos no mapa. Olhar o mapa, não é? Você não sente assim quando a gente faz a reunião? Sim. Você tá olhando pro mapa e você fala, eu tô indo aqui e tal. Eu tenho certeza que quando você está preparando a reunião de radar, eu tenho uma produtividade mais importante do que a própria reunião em si. A própria reunião, exatamente. Por isso que é uma rotina. Você tem duas rotinas. Numa única, pega essa aí, comandante. Numa única rotina, você tem duas atividades que fazem parte da rotina. E a atividade que te dá mais produtividade é se preparar para a reunião. É tão importante se preparar para a reunião quanto é importante fazer a reunião e extrair os dados. O que acontece na reunião de radar? A gente se prepara. Quando a gente se prepara, a gente está olhando os números. Quando a gente está olhando os números, a gente entende o que está acontecendo. Quando a gente entende o que está acontecendo, a gente faz o plano de ação para resolver. Quando a gente senta com todo mundo para fazer a reunião, a gente se expõe para as áreas se expõem para as outras áreas. A gente combina em grupo o que a gente vai fazer e a gente parte para a ação. E aí, quando você parte para a ação, atitude, processo, ferramenta adequada, você vai ter o quê? Resultado. Tu fala muito, né? É muito simples. Vamos descobrir onde é que a gente errou, né? E a gente descobre na preparação, quando a gente está se preparando para fazer, a gente já chega com a resposta, né? E onde a gente acertou. Opa, então acertamos aqui, seguimos nessa pegada aqui. E eu tenho falado muito, Roberta. Eu tenho provocado isso e a gente tem falado muito. A gente olha pouco para onde a gente acertou. Isso também é um erro. Verdade. A gente tem que olhar para onde a gente acertou também, porque quando a gente sabe o que a gente acertou, a gente também continua fazendo coisas certas para continuar acertando. E olhar para onde errou também é lógico, óbvio que é importante, entender o que a gente fez que deu errado, né? Mas você pegar, eu não sou um cara bom de futebol, não sou um futeboleiro, é assim que fala. Futebolista? Eu não sou um futebolista, mas tem lá o time espanhol lá do Barça, é o Barça que tem o tac-tac. Ajuda aí, produção. Não é a técnica tac-tac, que eles fazem os 3 toques e não sei o que e tal. Veja que tem uma singela diferença. Eles, ao invés de olharem o que eles estavam errando, eles focaram no que eles estavam acertando, criaram aquela metodologia e essa metodologia levou o Barça a ser uma seleção de mundo, né, meu? Ninguém ganhava do Barça. Eu não sei se ainda ganha e tal, porque eu, de novo, não sou um futebolista, mas eles fizeram esse processo. Esse processo foi olhar para o que estava fazendo, o que estava dando certo e continuar fazendo firmemente o que está dando certo. E é diferente a gente olhar, você fala assim, eu ganhei, ou o outro time que perdeu, né? São dois conceitos diferentes, né? Ponto de vista diferente. Então, olhar para o que dá certo, a gente tem falado disso. E a gente vai continuar falando disso. Precisa olhar para o que deu errado, corrigir a rota e acertar. E olhar para o que deu certo, para a gente poder repetir aquilo que a gente faz que dá certo. Que dá uma coisa que está no nosso controle, né? Mais fácil até, porque a gente já fez e já deu certo. E a gente fez, deu certo. A gente não controla tudo, mas a gente influencia algumas coisas, outras coisas a gente controla, e o importante é a gente estar de olho nisso. Isso é fazer gestão, se reunir, combinar, né? Combinar com os russos, né? A gente tem que combinar com as pessoas, a gente faz ação, tem que combinar, envolve outras áreas, envolve outras pessoas. A gente pode ter uma ideia diferente de como fazer uma coisa
melhor ainda. Mas então a reunião de radar é uma reunião que tu reúne pessoas e essas pessoas vão falar dos números, trazer as informações mais acuradas possível, né? Exatamente. Deixa eu falar por que eu comecei falando do jeito que eu falei, né? Eu falei aqui, produção, eu vou falar de um jeito diferente. Eu queria pôr um pouquinho de contexto, né? Então, é para isso que serve reunião, é para isso que serve rotina, né? O radar, eu quero dar o crédito aqui. Quem pôs o nome de radar foi a Mary Ellen. Ela nem gosta que eu chamo ela de Mary Ellen. É a Mary, mas gente. é a Mary. É a Mary, sou seu fã, Mary. A gente, por um momento da Luma, a gente passou por alguns problemas. E foi assim que o padrinho virou o meu mentor. Se você não sabe da história, mas eu acho que você sabe. E aí eu fui atrás do padrinho e aí... Bom, acabamos definindo que a gente precisava de um mentor, alguém que sabia mais, fui atrás do padrinho, porque ele já tinha pilotado grandes coisas e tal, e aí eu falava assim, se ele já fez coisa grande, ele já passou por problema, batata, ele já tinha passado por problemas, e aí ele sabia como nos ajudar, nós contratamos ele como mentor, e ele me mentorou por um período, e na hora que ele começou a olhar, ele falou, mas vocês fazem tudo, vocês têm tudo, assim, você me... E aí me quebra, né? Me quebra. E aí a gente foi um pouco mais a fundo e tal, ele falou, eu sei uma coisa que vai ajudar, tem um erro que vocês estão cometendo aqui, apesar de todo o cuidado, o carinho, a gestão que vocês fazem, que é o seguinte, vocês olham pra coisa depois que deu errado. Plim, subiu, até estralei aqui, ó, porque eu nunca esqueço essa história, ele falou, tem uma coisa que vocês fazem, vocês olham pra coisa depois que deu errado, e aí corrige quando já foi. Aí não adianta mais, já deu errado. Né? E assim eu pensei, né? Eu adoro engenharia reversa. Aí eu pensei uma coisa na minha cabeça. Falei, poxa, é verdade, né? A gente se preocupa tanto com o presidente do país, mas a gente mora num bairro. A gente não mora num país. É claro, a gente tá dentro do país. Que dentro do país tem um estado, dentro do estado tem uma cidade, dentro da cidade tem os bairros. A gente vive nos bairros. É mais importante a gente se preocupar com o vereador ou com o presidente. Exatamente. Né? Quem que tá mais próximo da gente? A gente tem que subir os degraus. A mesma coisa. A gente vive nos dias, a gente não vive nos anos. É lógico que a gente passa pelo ano, mas o dia a dia, o nome já traduziu. Exatamente. É dia a dia. E ele que constrói o teu ano. E ele que constrói o teu ano. Então, qual que é o conceito aqui, gente, para vocês entenderem? Dentro das rotinas de gestão, a gente controla os dias, as semanas, os meses. Eu gosto muito da história dos quarters e a gente está implementando quarters aqui. A gente falou muito disso no último ano, agora a gente está implementando forte a história dos quarters. E o ano. Então, nos dias, a gente tem alguma coisinha que chama daily. Vamos fazer, produção, depois falar um pouquinho de daily também? Daily ou reunião diária, 15 minutos, rapidez. Aí o nome, a sua criatividade que vai te dar a liberdade que você precisa. A gente faz o radar. Que por que a Meire deu o nome de radar? Quando a gente começou a fazer, ela falou, eu me sinto olhando pro painel do avião e impedindo o avião de cair o tempo todo. Aí falou, então vamos chamar de radar. E quantas vezes a gente não fala assim, isso não tava no meu radar. Não tava no meu radar, né? Então, por isso que é radar, porque é a semana. A gente olhando semana por semana é o que impede o avião de cair, e é aqui que a gente vai se focar, só vou terminar de explicar o conceito. E a gente olha mês a mês, a gente chama de mensal, somos muito criativos, a gente chama de reunião mensal aqui na Luma, na Tex, a gente porque tem é uma reunião mensal. A reunião mensal, a gente fecha o mês a mês, buscando um quarter. Por que é quarter? Porque 4 vezes 3 são 12, então a gente separa em 4 períodos de 3 meses para olhar para o ano. Nessa de 3 meses, a gente faz um olhar mais estratégico. Para onde a nossa estratégia está indo e como a gente está chegando na nossa estratégia. A gente olha pelo período. Então, se a gente não bater meta eu vou explicar já o negócio da meta. E depois, o ano, que é onde a gente faz o fechamento do ano e entende qual é a decisão da estratégia para os próximos 3 anos. A gente vai olhando ano a ano. Viu como a gente separa? É o teu planejamento estratégico. O planejamento estratégico. Perfeito. Então, viu como a gente olha separadinho, bonitinho? Então, assim, quando a gente está olhando no radar, um mês é composto de 4 semanas. No radar, a gente olha o que aconteceu na semana. O que a gente tinha de previsão? As semanas são diferentes métricas, porque a segunda semana do mês ela dá uma produtividade maior do que a primeira. Existe sazonalidade, existe vários fatores, né? Não é simplesmente pegar um número, dividir por 4 e fazer. Tem uma semana que é mais potente, tem outra que é menos e tal. A gente faz o controle. Então, a gente divide a semana. A nossa produtividade, primeira semana vai dar 15%. Segunda semana vai dar 20%. Terceira semana, 25%.
35%. Quarta semana, 35%. Somou, dá 100%. E aí a gente vai controlando o que a gente faz de produtividade em cada área todas as semanas. Vai vendo o que acertou, replica, né? E continua. Sagradamente, toda segunda-feira, a gente junta todas as áreas, entende o que a área tinha que produzir na semana e faz uma verificação do que está acontecendo. Tudo que está verde, a gente comenta, comemora porque acertou e foca no que está vermelho, no que está amarelo, porque não está acontecendo, porque que não aconteceu, e faz planos de ação. E aí que é a magia. Por que isso? Por que isso, de verdade? Comandante, vocês estão vendo a gente aí? Porque dá tempo de salvar. Exatamente. Essa é a melhor frase, dá tempo de salvar. Se você estiver na primeira semana do mês e não bateu meta, você pode corrigir a rota e salvar a segunda. E salvar a terceira. Vocês entendem e aí que não chegar é no salvar final. o mês, é salvar a próxima semana. A próxima semana. Para não ocorrer aquele atropelo, aquele horror que é no fim do mês, né? Porque você... meta. Exatamente, porque se você olha só pro mês, aí você começa o mês, aí quando chega no último dia do mês, você faz o fechamento, no primeiro dia do mês subsequente, você faz a apresentação com o time. Já foi. Já perdeu, já era. Perdeu. Passou os 30 dias fazendo as coisas. Se ganhou, que bom. Se perdeu, lascou. Perdeu. Não tem o que fazer. Quando você olha isso por semana, divididinho aqui, depois pode colocar uma fotinho aqui do que eu tô rabiscando aqui. Aí você olhou, primeira semana deu errado, o que você vai fazer? Você tem 6, 7 dias para trabalhar aqui, melhorou, resolveu, quase chegou lá, aí você vai para a terceira semana, ajusta, nós estamos fazendo isso agora. Mostra pra câmera ali. Aqui, ó. Aí você vai passando, é rabisco que eu entendo aqui, mas você vai entender. Quando chegou na última semana que você está trabalhando, você vai ver, a gente chama isso de forecast. Como que é a tradução de forecast? Clima, vai ajustando a diferença do que estava. Então, por exemplo, a gente está num forecast aqui agora. É o termômetro ali. Né? Exatamente. E a gente vai ajustando, a gente pegou a diferença. Então, a nossa primeira semana de março não foi uma semana muito boa. A gente melhorou na segunda, tá melhor na terceira. Na terceira, a gente tá superando. Então, hoje, o nosso forecast, eu vou ter que fazer 5% a mais do que seria o padrão na semana que vem para recuperar a primeira semana. Mas eu tô de olho nisso. No marketing, a gente atingiu. Na operação, a gente atingiu. Estamos na beira do gol para atingir no comercial. Vamos salvar o mês. Salvamos, conseguimos atingir o que a gente tinha programado no mês. E aí, quando a gente volta para trás, a gente não perdeu. Se a gente fosse olhar só no final, talvez a gente perderia o mês. Porque tu não ia ter controle, né? E assim vale pro quarter, né? A gente tem 3 meses. A cada 3 meses, se a gente olhar para a estratégia e entender que a gente está indo pro caminho, a gente continua. Se não, a gente perdeu um mês. Exatamente. E a gente salva o ano. Você tem 2 meses para salvar o ano. E quando você salva um ano, você tem ainda 2 anos para atingir a sua métrica de 3 anos. E você vai se encaixando. É como pôr o endereço no mapa e ir dirigindo no mapa. Às vezes você andou mais devagar, choveu, aí quando tá seco, você vai um pouco mais rápido. Talvez você tinha programado 3 paradas, faz só 2 para recuperar um pouco do tempo. E você vai se corrigindo na rota do mapa. Você desvia de um buraco, vai mais devagar para ultrapassar uma lombada, esse tipo de coisa. Tu tem mais conhecimento para poder tomar as suas decisões, né? E você não fica no escuro, né, Roberto? A gente tá sempre olhando. É como se a gente viesse junto, né? Se você ligar uma lanterna sozinho, você vê uma coisa. Se você põe uma lanterna com um grupo de pessoas, você vê outras coisas. Esse é o objetivo. E a gente tá olhando pro dado o tempo todo. Exatamente. E aí a gente vai falar das lanternas do grupo. Quem são as pessoas que precisam estar nessa reunião? Porque isso é uma coisa importante pro empresário que tá nos ouvindo pensar nele como time, né? É uma reunião que você faz em grupo, né? É em grupo. Vamos continuar falando de conceito pra gente não ficar dando nome? Liderança. Então, independente do teu nível de liderança, às vezes tem empresa que tá um pouco menor, só tem o estratégico e o operacional, então é o diretor e as operações. Às vezes você já tá um pouco maior, é diretor, coordenação, enfim. Sim, liderança, tem que ser líder. Por que tem que ser líder? Porque tem que ser o dono do processo que tá acontecendo. Então, de todos os setores, de todas as áreas. Isso aí. As áreas. Então, basicamente, as empresas têm comercial, operações, marketing, finanças, gestão para cuidar de cultura. É como a gente se divide aqui. Então, um dono de cada área, que é uma liderança independente do nível hierárquico de liderança, não é a minha maior preocupação. O ponto é, a gente vai fazendo, vai organizando com a liderança, e aí tem um dono, porque na hora que você entra, eu falo, Roberta, você tem que trazer os dados. Você é responsável por apresentar os dados, apresentar os planos de ação para o que não deu certo. Aí eu treino você pra gente fazer plano de ação. A gente Isso é uma coisa importante, de plano de ação. Existe toda reunião de radares tem planos de ação.
né? E esses planos de ação, como são o Rogério falou apresentados agora, quando dá ruim. tem um responsável, né? E aí, comandante, quer aprender a fazer gestão de verdade da sua empresa? Aprendendo ferramentas de gestão e metodologias de gestão que vão realmente trazer o resultado que você quer para sua empresa? Então, você não pode deixar de conhecer o Programa EAG. O Programa EAG é um método completo que vai entregar o passo a passo de como organizar a sua empresa, engajar seu time e construir resultados mais consistentes. Já são mais de 7 mil empresários de 300 segmentos diferentes que investiram e colheram resultados no nosso método. Então eu vou pedir para você, se inscreve aqui no link da descrição desse episódio e vem conversar com alguém do meu time. Programa EAG tem que fazer. E, Rô, a gente vai falar de indicadores, né? Mas o que não pode faltar numa reunião de radar, falando em dados, em informação? Que tipo de informação que essas pessoas devem preparar para levar? Vamos lá. Não pode faltar organização. Todo mundo tem que saber que dia é, que hora é, por que é e o que eu tenho que levar. Como meta, como objetivo e como plano. Certo? Organização, né? Transparência. A gente tem que saber exatamente por que a gente vai fazer, aonde a gente vai fazer, como a gente vai fazer, para atingir qual o objetivo. Então, tem que estar muito claro isso. Senão, a gente não consegue extrair resultado disso. Certo? Aí, os dados. Métricas, né? Metas. Então, para dar exemplo prático aqui. Por exemplo, a nossa meta aqui é fazer o custo do lead ser menor do que R$10. É um exemplo só, tá? O meu sonho. É o seu sonho. É o meu sonho. Né? A gente quer fazer na semana 20 vendas de perpétuo, 10 vendas de expansão, certo? Sim. Então a gente leva em quantidade e em valor. Aí estão os a gente nossos busca uma taxa de metas. conversão de 20% de agendamentos. Então são esses dados. Então tem que levar o dado e tem que trabalhar no dado para ele estar correto. Não pode, em hipótese nenhuma, mascarar dado, pegar dado mais ou menos e tal. A gente começa levantando dado, a gente não sabe qual é exatamente a meta, a gente começa levantando dado até entender qual que é a meta ideal e ajustar isso. Mas trabalha com os teus dados mais fidedignos. Os melhores possíveis e sempre com o objetivo de melhorar. O dado tem que ser perfeito. Tem um monte de coisa que eu falo assim, beleza, não é perfeito, vai evoluindo, mas o dado tem que ser perfeito. A gente não pode abrir mão de ter dado correto. De ter informação. Mas eu não tenho sistema. Tem Excel gratuito Como que chama o Excel gratuito do Google? Sheets. Google Sheets. Papel e caneta é bem baratinho. Na pior das hipóteses. Não tem desculpa para não ter. Tem que ter o dado. Faça planilhas. Depois que fez as planilhas e evoluiu, use algum tipo de sistema. Gente, não tem desculpa para não ter nenhum tipo de sistema de CRM, de finanças e tal. Existem muitas coisas disponíveis na internet, barato, acessível até mesmo, gratuitos, gratuitos, para você usar certos momentos aí, né? Então, é gratuito até a página 3. Beleza, mas até a página 3 você já tem o dado. Eu já consigo fazer um baita trabalho, né? Você já consegue fazer. Envolver o time e ter o dado. É indispensável envolver o time, clareza e dados. Porque o time que vai alimentar essas planilhas, né? O time que vai trazer essa informação. E tem que saber exatamente o porquê vai alimentar, que resultado dá. Se a pessoa só colocar o dado lá e ninguém fizer nada com isso, o que vai acontecer, Roberta? Me fala você. As pessoas não vão fazer, ou enfim, vão botar errado. E as pessoas não vão dar a importância que isso tem, na verdade. Porque não tem importância de fato. Exatamente. Se você não fizer nada, não tem importância. Então, por isso, o dado é importante e o que você faz com o dado é mais importante ainda. Então, você tem que usar os dados, trabalhar neles e fazer com que os dados te tragam resultados. Eles trabalhem para ti, né? Exatamente. E, Rô, a gente tem uma questão. Quando a gente fala em reunião, existe, às vezes, uma certa resistência, porque são muitas reuniões, às vezes, num dia, as pessoas querem também, a gente até fala, né? Eu não consegui trabalhar hoje porque eu fiquei só em reunião. Mas as pessoas têm que lembrar que reunião, gente, é trabalho também. Quanto tempo dura uma reunião de radar? Pensa num time... vamos falar prático? Não vamos falar de um time super robusto, mas vamos falar de um time assim com cinco setores. Vou falar bem prático aqui pro comandante entender, se inspirar e melhorar. Quando a gente fez as primeiras, durava 4 horas. Eu tô falando das primeiras
da Luma quando eu entendi o que significava radar e comecei a aplicar isso pra minha vida. Tem que cuidar porque as pessoas tendem a misturar um pouco os assuntos dentro da reunião, né? E aí, não adianta eu ensinar você a nadar aqui e você não pular na piscina e treinar até você nadar bem. Eu vou ensinar o conceito. Você vai aprender a nadar bem praticando aí. Então, eu vou te falar, eu já falei o que é o radar e como faz. Então, sagrado, horário, eu gosto de segunda-feira porque começa a semana. E aí, a gente olha os dados de quinta a quinta para ter tempo de fazer fechamento na sexta. No EAG, a gente faz na segunda de manhã, depois do talk, porque o talk é sagrado também. É sagrado também. Né? E a gente tem esse compromisso, né? É um compromisso. Vou falar de quando eu aprendi lá na Luma, que a gente fazia uma reunião de radar que durava 4 horas. Olha isso, hoje eu falo isso, dá até vergonha, mas foi isso que a gente fez mesmo, é isso, a gente tava aprendendo. Então a gente discutia, o tempo fechava, a gente lavava roupa suja, abria a porta da sala, acabou. Todo mundo perfeito, correndo para trabalhar e tal. Hoje, depois dessa evolução, sei lá, deve ter 6, 7, 8 anos que a gente faz. Aí de radar. A reunião de radar longa, 45 minutos. Uma em pé assim, ó, cravado, que a gente foi direto ao ponto, 35, 40 minutos de reunião, a gente passa nas 5 áreas essenciais, olha para os dados que deu problema, resolve os problemas e pau na máquina trabalhar. E é trabalho. No EAG a gente está evoluindo com isso. Hoje a gente já está fazendo, a gente já atingiu 1h15, 1h20 de reunião, mas a gente não está deixando passar nada. Exatamente. Agora a gente está afinando mais algumas coisas, a gente estava tratando uma série de problemas, a gente está afinando, mas eu acho que a gente também vai chegar a algo em torno de 50 minutos. 50 minutos. 1 hora, são 5 áreas também, né? A gente olha bastante dado. O tamanho do marketing aqui é um pouco diferente, tem bastante dado de marketing, mas enfim, em torno de 1 hora, se você começar fazendo em 2, 3 horas e depois abaixar e chegar em 1 hora, se chegar em 1 hora você pode olhar e falar, eu tô bem, tô sendo produtivo. Exatamente. E aí se conseguir melhorar mais ainda, agora não pode ter o foco, Roberto, é importante dizer aqui, não pode ter o foco só de fazer a reunião em 50 minutos, aí faz em 50 minutos, mas também não tratou o que precisa, não adianta. Exatamente. Eu até ia trazer isso. Depende do tamanho da reunião, depende do que aconteceu na semana. Tem coisas que é o momento para realmente vamos lidar com esse problema. Aí a gente vai entrar para falar sobre produtividade, que é uma palavra que tu usou agora, que a pergunta que eu ia te fazer era como garantir que a reunião seja produtiva. Primeira coisa, é importante que as pessoas estejam com foco na solução, né? Então, a própria pessoa que leva o dado, ela precisa se policiar, né, para não sair do foco, né, Rogério? Como ser produtivo? Vou falar também de forma prática e simples. Lembra que eu comecei falando, olha, preparar a reunião é tão importante quanto fazer a reunião de fato? Na reunião é onde a gente vai combinar as coisas. A ideia não é discutir o que será feito, e sim como será feito. Então, a gente preparar a reunião, na hora que chega lá, que a gente tá junto, fala, mas por que isso aconteceu? Se você tivesse preparado, você me responde. Exatamente. Quando eu fizer o 5º porquê, e olha isso, eu falando de uma ferramenta de gestão, os 5 porquês, você vai conseguir me dar a causa raiz do problema e a gente vai trabalhar no problema. Então, a gente está indo no o que aconteceu e como é o plano de ação para a gente resolver. E aí, você vai me dar o plano de ação e eu vou orientar você de como você segue. A ideia é essa. Então, é a gente focar no problema, entender a causa raiz, qual é a solução, sabemos? Montou o plano de ação, pronto, vai para a próxima. A gente olhou para o que deu certo, entendeu por que deu certo, repete, e a gente foca um pouco mais naquilo que está dando errado, naquilo que está com o sinalzinho vermelho. Que a gente tem que ajustar, entende o que está acontecendo, tem um plano de ação, a gente só discute, e aí, o plano de ação é esse, é isso? Não, olha, se a gente for estrategicamente aqui, porque depois de um tempo de experiência, a gente aprende algumas coisas, e tem algumas coisas que depois que a gente erra algumas vezes, a gente sabe. Aí eu falo, não, Roberta, não vai por esse caminho, vai por esse. E a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assim, então, e vai dar certo. A gente monta o plano de ação e vai para cima do plano de ação para executar ele e buscar a solução e a produtividade. Ser produtivo é focar no que tem que ser. Porque senão a gente fica ali naquela discussão, onde perde a produtividade? Na hora que começa a falar, mas aí se tivesse assim, divagou, saiu do dado, perdeu produtividade. Ou se a gente tivesse feito, não sei o que. Se a gente tivesse feito, não adianta ficar discutindo se a gente tivesse feito. Gente, nós cometemos um erro aqui, deveríamos ter ido por esse caminho, fomos por esse. Para voltar para o caminho certo, a gente tem que seguir isso aqui. Vamos pôr na ferramenta aqui, vamos analisar o dado. É isso. Beleza, vamos para esse caminho aqui, o plano de ação é esse. Isso é uma coisa que tu falou que é importante, Rô. A reunião de radar não é um momento de caça às bruxas. Não é um momento de a gente encontrar... pode até lavar a roupa suja, resolver o problema que está atrapalhando a gente ali. Mas não é para ficar assim, é por culpa sua.
mas a culpa foi dele. Mas eu mandei fazer não sei o que e tal. E se achar culpado fosse solução de problema, nós não teríamos problema. Exatamente. A gente tem que encontrar a raiz do problema, se focar em resolver o que tem que ser resolvido. Eventualmente, pode ter algum responsável que causou e a gente tem que fazer, mas não é na hora da reunião de radar e não é na hora da reunião com todo mundo que você vai resolver isso. Tá? Se alguém tinha que ter feito alguma coisa que não fez, one-on-one, feedback, outras ferramentas que a gente já falou aqui. A gente resolve, a gente pode voltar, depois. Você resolve depois. Na hora, foco no problema. A produtividade é focar no problema e no plano de ação para resolver o problema. Quer ser produtivo? Vou falar de novo. Quer ser produtivo? Qual é o problema? Qual é o plano de ação para resolver o problema? Os culpados não vão resolver problemas. E aí encontrar o culpado, na verdade, né? Encontrar culpado não resolve o problema, exatamente. Mas aí a gente chega na parte que é o objetivo da reunião de radar, que são os planos de ação. Plano de ação, clareza, né? Que eu falei no começo. E ter os planos de ação em mãos pra gente sair pra executar os planos. E como é que tu garante que o plano de ação aconteça? E daí é um monte de tarefa que sai pra um monte de gente ali dentro, né? Exatamente. E aí, Rô, como é que tu faz? Eu gosto de ferramenta, né? Eu tenho eu particularmente tenho uma certa organização. A gente usa aqui uma ferramenta de controle de processos, chama Proj4Me, só para falar nome, porque depois, se você quiser colocar o nome aí depois, produção, na descrição, por favor. A gente usa o Proj, mas tem centenas de ferramentas de controle de plano de ação, de projeto e tal. Eu uso ferramenta de controle de projeto. Então a gente vai combinar. Olha só, não deu certo o lead aqui porque dia tal, caiu, aconteceu não sei o que e tal. Para isso, então nós vamos fazer uma campanha assim, assim, assado, vamos soltar tantos e-mails, vamos fazer isso. Então você tem 3 linhas lá que você escreve, né, no 5W2H. O que fazer, como fazer, o Rô já falou umas por 7 ferramentas hoje. E aí fica lá. E então aí eu faço... Aí tem a agenda do líder. Um dia a gente pode falar aqui também, sabe? Da agenda do líder. Ia ser legal a gente fazer um episódio e falar da agenda do líder. A gente já fez? A gente já falou sobre a agenda. A gente já falou sobre a agenda. E aí eu tenho uma agenda onde eu faço a verificação do plano. Então, eu entro, tiro os relatórios, entendo. A gente tem um gráfico dos planos que estão em andamento, do que está atrasado. Não admito plano em atraso. Não pode. Atraso para fazer plano de ação eu não admito. Pego no pé com isso. E a gente olha os planos em andamento, eles vão ter os prazos, dou uma acompanhada junto com o time, eu gosto do dia a dia, tá lá junto com o time. E aí, gente, a gente tinha combinado um plano, tal, hoje é o segundo dia de aplicação, como tá a aplicação? Porque não adianta você esperar terminar para verificar. É o mesmo... Então eu tenho uma... a mesma lógica do radar, né? Não adianta esperar o mês acabar para Não adianta. Então, nessas reuniões de dia a dia, que um dia a gente pode falar aqui também, a gente tá sempre... nessas movimentações, nessas conversas de dia a dia, eu tô dando uma olhada na execução do plano. Uma olhada não, tô olhando e cobrando mesmo, porque eu tenho um relatório que eu tiro do sistema. Eu não tenho sistema. Outra desculpa. Faz no Excel. Tem 5W2H no Excel, você coloca no Trello. Trello é de graça, né? De graça, dá pra fazer. Você olha ali tua agenda diária de cobrança, o que tem que ter naquele dia, e vai acompanhando o time, e você vai fazer a execução, vai acompanhar a execução do plano. Se o plano for executado, e der errado, você sabe onde errou. Olha que legal. Que coisa boa você saber onde errou, porque você corrige. E se der certo, você vai saber onde acertou. E aí o plano está sendo executado. Chega na próxima reunião de radar, não temos planos em atraso, não deveria, pelo menos. A gente acompanha, o que deu certo a gente comemora, e aí é um processo. Aí é PDCA, outra ferramenta. Melhoria contínua, né? Planejou, executou, checou, faz de novo. Exatamente. Né? E aí todas as semanas a gente faz isso sagradamente, como ir à missa. Como ir à missa. Rogério, do nada. Como ir à missa, né, Dai? Tem que ir à missa. Exatamente. E, Rô, pra gente finalizar, qual o erro que o nosso comandante não pode cometer numa reunião de radar? Tu já falou alguns, eu queria que tu fizesse um apanhadão, assim, um resumão. Um resumão. Tem algumas coisas, né? Mas tem coisas que eu gosto. Não é hora de... A gente já falou, né? Não procurar o culpado. Isso é um erro. Procurar o culpado é um erro. Desviar o foco da discussão é um erro. Feedback público para uma coisa que aconteceu em específico pode ser terrível. É um erro. Já cometi esse erro. Não quero que vocês cometam. Não é hora de feedback. É hora de discutir problema e solução do problema. É um erro não usar as ferramentas disponíveis de gestão. A gente tem ferramentas de gestão, usem as ferramentas. Não usar dados e ficar com chutômetros é um erro. Não adianta chutar. Dado, tem que usar o dado. Por que a gente não atingiu? A gente tinha que fazer 19 vendas e a gente fez 18.
que aconteceu? Por que não atingiu? Sabe o que eu acho? É que tinha que ter feito 30 ligações. Travou. Eu acho aqui não travou. funciona Eu aqui, acho não funciona aqui. Quantas ligações tinham que ter sido feitas? 50. Quantas nós fizemos? 40. Então pronto, achamos o erro. Não tem uma pessoa culpada. Tinha que ter feito 50 ligações, fez 40. Boa? Então semana que vem, dividido, vamos ter que fazer 53 ligações por dia para poder atingir o número. Compensar o... Exatamente. Aí que entra uma... E aí, fez 53 hoje? Fez. E aí, fez 53 hoje? Fez. E aí, fez 53 hoje? Fiz 55. E aí, como é que tá o número? Putz, fiz um número a mais do que eu faria, complementei a venda que foi feita. Boa, plano de ação executado com sucesso. A gente comemora e continua. Perfeito. Feito? Feito. Expliquei praticamente como é que faz. E no dia a dia, meu, sangue no olho, a veia pulsando, dedo no pulso e acompanhar a operação com energia, com vontade de fazer acontecer, trazer pro time. Eu gosto muito disso, eu adoro estar no meio da galera. E é minha vida, né, Robertinha? E a reunião Cadê de radar, a Robertinha? A reunião de radar, ela é um ritual também, né? A gente, claro que é. Ela faz parte de uma rotina porque ela é vital pra gente conseguir chegar nos nossos objetivos em todos esses períodos do ano, né? Eu desafio os comandantes a implementarem, quem não tem. E aí vocês vão ver que na sexta-feira tem uma movimentação do tipo 3 horas da tarde, depois que voltou do almoço, fez as atividades depois do almoço, você vai chegar perto da tua liderança aí. Aí vai estar um tal de, tô montando os números do radar. Peraí que eu tô fazendo radar. Tô fazendo radar. E aí, olha que legal isso, porque a gente fecha até quinta e as pessoas trabalham na sexta para montar o plano do radar, né? E hoje, a gente, devido à evolução, gente, a gente tá há muito tempo fazendo isso e a gente ensina. A gente, casa de ferreiro, o espeto tem que ser de aço inox, exatamente. né? O Tavo fala isso. Tavo, se você tá vendo esse episódio, um beijão pra você. Você também é inspiração pra mim. Ele fala isso, casa de ferreiro, o espeto tem que ser de aço inox. E então a gente ensina, a gente faz. A gente já consegue hoje colocar o nosso mecanismo de radar todo no sistema. Então hoje vocês estão apresentando. Mas tá lá, tá conferindo, tá estudando, tá entendendo o número para não chegar na segunda-feira e não ter respostas, né? Então essa preocupação é interessante. Ter esta preocupação, que é diferente de uma ansiedade louca, de produziu, chegamos, fizemos, os planos estão em dia. Esse plano aqui não deu certo, por que não deu certo? Esta preparação faz a gente ficar ligado, e é um apoio maravilhoso para as lideranças. Com certeza. Imagina que bom que é tu saber exatamente o que tu tem que fazer e não esperar até o fim do mês para descobrir, né? Não, tu sabe o que aconteceu, tu sabe onde errou, tu sabe onde acertou e tu segue o teu caminho. Isso aí. Rô, muito obrigada. Falamos sobre radar hoje. Era um assunto que as pessoas estavam pedindo bastante, porque a gente comenta aqui, né? Que a gente faz as reuniões e o nosso público estava pedindo. E eu vou lembrar o público que está nos ouvindo agora, né? Avalia, se inscreve e compartilha, né? Avalia o nosso episódio aqui no podcast no Spotify. Se inscreve no YouTube e compartilha esse episódio com todo mundo que você conhece, que quer começar a implementar esse tipo de organização, quer começar a utilizar mais essas ferramentas. Hoje o Rô falou de várias ferramentas que já temos podcasts já temos episódio, falei de ferramentas aqui que já gravamos e de episódios que vamos gravar sobre as ferramentas também. Então dá uma pesquisada aqui dentro da nossa gama de episódios, a gente falou sobre todas essas ferramentas. Gente, excelente. Muito obrigada, Rogério, muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, valeu. Tchau, tchau.